Opa! Compressibilidade, comprimir. Você provavelmente já deve ter visto alguém pegar uma seringa, claro que sem agulha, né? Bonitinho. O que acontece? Arranca aquela agulha e coloca o dedinho na seringa. Quando você pressiona a seringa, você vê que o ar que está ali dentro, que é a matéria, ele é o quê? Comprimido. Ué, mas por que ele é comprimido? Ele é comprimido porque entre as moléculas do ar ali dentro existem espaços vazios. Quando eu submeto aquele ar a uma pressão, eu submeto ele a uma pressão e as moléculinhas se aproximam. Ah, então beleza. Ah, professor, isso não acontece com os metais, com os sólidos, que eles estão muito próximos. Calma, com eles também acontecem, com os líquidos também acontecem. Só que a sua percepção frente a essa compressibilidade não é muito simples, mas pode confiar em mim. Mesmo nos sólidos, ainda há espaço entre as moléculas. Perfeito? Então, entendemos aqui a ideia de compressibilidade. Já sabemos que a gente consegue diminuir o volume da matéria caso a gente submeta ela a uma determinada pressão. Quando a gente fala de compressibilidade, automaticamente a gente consegue pensar no caminho contrário, no caminho oposto. Se eu consigo comprimir, eu consigo expandir. Eu digo que toda matéria é elástica, ou seja, se eu consigo diminuir o volume com compressibilidade, se eu diminuir a pressão, automaticamente o volume é expandido. Ou seja, comprimir, se eu soltar o êmbolo da seringa, a seringa volta ao estado inicial, porque há uma certa elasticidade entre as moléculas ali dentro. Beleza? Entendemos a compressibilidade, entendemos a elasticidade. Porosidade. Falar de poro é falar de espaço, não é isso? Quando eu falo de porosidade, eu estou dizendo o seguinte: a matéria ela não é contínua, a matéria ela é descontínua. Quando eu ligo átomos para constituir as nossas moléculas, sempre há um espaço entre os átomos, ou seja, constitui uma molécula com alguns espaços entre os átomos. Uma molécula, quando se unir a outra molécula, quando sofrer atração de outra molécula, vai haver um espaço entre essas moléculas. Imagina num contexto macroscópico agora. Várias moléculas, uma do lado da outra. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente consegue perceber que há um espaço vazio entre essas moléculas. Logo, toda a matéria apresenta poro. Quer ver uma extrapolação dessa teoria? Pensa numa pedra-pome, por exemplo. Pensa, por exemplo, na esponja, né, de lavar louça. Essas matérias apresentam poros que são visíveis. Até mesmo a barra de ferro, que não é visível a olho nu, a gente consegue entender que entre os átomos de ferro existem espaços vazios. Logo, toda a matéria tem poro. Porosidade é uma propriedade geral da matéria. Divisibilidade, próxima propriedade geral. Falar em divisibilidade é falar que toda molécula consegue ser dividida em tamanhos menores. Imagina, pega um pedaço de madeira, corta na metade, pega um pedaço menor, corta na metade, você vai ter agora a metade da metade, corta de novo, você vai ter a metade da metade da metade, corta de novo, metade da metade da metade da metade, corta de novo, corta de novo, corta de novo, metade da 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 metade, não é isso? Então eu estou dizendo para você que toda matéria ela é divisível, porque quando eu falo em divisibilidade, vocês estão certos. De fato eu vou dividir e chegar no momento que eu não consigo mais dividir. Só que eu digo o seguinte, se eu consigo dividir a matéria ao máximo até conseguir chegar na menor constituição da matéria que conserva as suas propriedades, os átomos nas suas moléculas. A partir daí, eu consigo continuar dividindo, só que a matéria perde as suas propriedades iniciais. Perfeito? Indestrutibilidade. Opa! Vocês já devem ter escutado falar num cara chamado Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele diz aí? Ele diz que é impossível a gente destruir a matéria. Quando a gente transforma uma matéria em outra, o que a gente está fazendo? A gente não está destruindo. A gente está reposicionando átomos, né, para constituir matérias diferentes. Então, indestrutibilidade é um contexto importante para você. É a essência da definição de Lavoisier. Então, indestrutibilidade, eu estou dizendo que a matéria não é destruída, ela apenas é transformada. Eu pego um átomo que estava ligado a outro átomo e faço esse átomo ligar a um novo átomo para constituir uma nova matéria.